Glória ao nome do Senhor Jesus. Chegamos ao capítulo 6 de Efésios. Vamos ler então a palavra de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com tremor e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer, e para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que vocês conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Capítulo 6 de Efésios nos fala sobre a batalha espiritual travada pela igreja. Vemos nesse capítulo, amado, que o Espírito Santo, ele deseja que nós, como igreja, não venhamos a subestimar as artimanhas do maligno, como está em 2 Coríntios 2,11, o apóstolo Paulo diz que ele não ignorava os desígnios de Satanás. Os irmãos lembram, como falamos no início, que a cidade de Éfeso era extremamente idólatra, extremamente voltada à adoração a Artemis ou Diana dos Efésios. A gente viu lá que Paulo teve uma situação de grande tumulto que ele enfrentou, porque as pessoas que viviam debaixo do lucro daquela idolatria se revoltaram quando ele começou a pregar o Evangelho. Não sei se foi isso, mas em 1 Coríntios 15:32, Paulo fala que ele teve luta com feras em Éfeso. Não sei se ele está falando literalmente ou espiritualmente, mas o fato é que o Espírito Santo
fala para que Paulo escreva esta conclusão desta carta, enfatizando a guerra espiritual. Primeiro, percebam que o capítulo 6 começa falando sobre o que falamos um pouco ontem: a igreja vivendo o evangelho na família. Filhos, honrem os pais. Pais, criem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É direção de Deus, é mandamento. E aí logo depois, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo fala da vida nossa profissional. Ele diz aqui servos, e a gente sabe o contexto do Novo Testamento, que haviam ali servos e escravos. O servo tinha salário, o escravo não tinha salário, ele trabalhava para o seu senhor com poucos direitos. Mas o que é interessante é que Paulo diz o seguinte: você que é servo, obedeça ao Senhor que está aqui na terra, os senhores da terra, com temor e tremor, com respeito, se dedique. Mas talvez você possa pensar: mas e se eu trabalho e a pessoa que é o meu patrão ou o chefe da empresa, ele não merece, ele não me trata bem? O texto diz: faça isso não para os homens, não apenas quando você está sendo vigiado para agradar pessoas. Ele diz: faça como servo de Cristo. Amado, seja qual for a sua profissão, você é servo de Cristo e deve trabalhar para Cristo, para Deus, em tudo o que você faz. Por isso que aqueles que são do Senhor, discípulos de Jesus, eles deveriam ser os mais dedicados no lugar de trabalho, que respeitam, que promovem o bom ambiente de convivência, porque você trabalha ali para Deus, para o Senhor, e com alegria, não com presunção, dizendo: eu trabalho só para Deus e não devo nada a ninguém. Não é nesse sentido, pelo contrário. Paulo diz: faça, servindo de boa vontade, versículo 7, como se estivesse trabalhando para o Senhor, não para as pessoas. E aí vem a promessa no versículo 8, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Ele diz: tudo que nós fazemos, se fazemos com a motivação de glorificar a Deus, Deus vai nos recompensar, Deus vai nos honrar. Infelizmente hoje, quando falamos de honra ou recompensa, as pessoas pensam só no que é material, mas pode ser que a recompensa de Deus é te encher você cada dia mais do Espírito Santo, fazer você cada dia mais alguém que coopera com o reino de Deus da terra, e ainda, sobretudo e melhor, preparar para nós uma colheita eterna, que vai nos surpreender quando chegarmos diante do Senhor. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher, seja parcialmente na terra, mas certamente nós vamos receber as colheitas de maneira plena na eternidade. Vale a pena fazer tudo para a glória de Deus, trabalhar, se submeter. Às vezes aqueles dias maus no seu trabalho, lá na sua empresa, seja fiel a Deus, honre a Deus com as suas atitudes, com o seu amor, com a sua paciência, com o seu respeito para com os que lideram. Mas também o texto diz no versículo 9, e vocês senhores, ou seja, os que trabalham e têm autoridade no seu trabalho para liderar, respeitem também, façam o mesmo com os servos. Porque se você é do Senhor, você não vai se prevalecer porque você, por permissão de Deus, alcançou uma posição superior a outros, no sentido de funcionamento de uma empresa, funcionamento no seu ambiente profissional. Pelo contrário, você vai fazer o mesmo, vai ficar o que trabalha servindo e o que trabalha liderando com a mesma consciência: estou tratando bem e vou fazer o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Versículo 9, deixe as ameaças, e saiba de uma coisa: Deus não trata pessoas com parcialidade. Para Deus, esta nossa hierarquia não tem valor algum diante de Deus, no sentido de tornar quem está acima na hierarquia mais especial para Deus. Deus olha para todos nós como filhos,
como servos, que precisamos glorificar o nome dele na maneira que interagimos uns com os outros. Mas agora sim, entrando no capítulo 6, versículo 10, como Paulo termina essa carta, ele diz: quanto ao mais. Essa expressão é importante, porque nos mostra que batalha espiritual não é tudo na vida cristã, porque algumas pessoas começam a superestimar o inimigo, e veem demônios em tudo, e às vezes eles cometem erros. Nós cometemos às vezes algumas atitudes equivocadas, e os problemas surgem e nós falamos que foi o diabo. Paulo deixa claro o seguinte: quanto ao mais, o que ele está dizendo é: até aqui eu falei da vida cristã em sua plenitude, igreja, relacionamento, santidade, família. Agora ele diz: quanto ao mais, existe uma guerra espiritual. Ele não superestima, mas ele também não subestima. A visão correta da igreja bíblica é entender que Deus reina sobre todas as coisas e Ele é soberano. Nós não podemos entender batalha espiritual com uma visão dualista, Deus e o diabo no mesmo nível brigando. Não, o Senhor é soberano, nada acontece sem a permissão de Deus, até mesmo as grandes tragédias que nos assustam. Não adianta a gente dizer que o diabo fez tudo aquilo, pode ter ações malignas, mas o Senhor nosso Deus, Yahvé, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quanto ao mais, nos dá uma visão equilibrada da batalha espiritual. Mas aí Paulo nos diz 3 atitudes que nós temos que ter, e 3 níveis de guerra que nós vamos enfrentar. Primeiro eu vou falar dos níveis de guerra. Ele mostra nesse texto tão resumido e tão profundo, que tem 3 níveis de guerra. O primeiro, ciladas do diabo. O segundo, o dia mau. E o terceiro, dardos inflamados do maligno. Percebam no texto, no versículo 1, nós precisamos revestir da armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. No versículo de número 13, peguem toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E aí no versículo de número 18, segure o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Há 3 níveis de batalha espiritual que todos nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar ciladas do diabo. O que são ciladas? Armadilhas. Não é todo dia nem toda hora, mas Satanás vai colocar armadilhas diante de nós, e nós precisamos estar atentos para perceber as iscas de Satanás, para que a gente caia na ratoeira que ele faz para a gente. Ele faz contra todos, ele faz de tempos em tempos. Quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus venceu aquelas tentações, mas no final diz que Satanás saiu até tempo oportuno. Nós nos enganamos e caímos em muitos ciladas porque achamos que Satanás não vai vir contra nós, e começamos a achar que batalha espiritual é algo que a gente não tem que se preocupar. Peça ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos mostrar esses esquemas, essas ações satânicas para tentar nos aprisionar, para tentar limitar o nosso potencial, para tentar roubar, matar e destruir propósitos de Deus na nossa vida. Segundo ataque aí do diabo, segundo nível de guerra, é o dia mau. Versículo 13 fala que nós precisamos aprender a resistir o dia mau. Amado, nós teremos dias maus, dias que nós não estamos nos sentindo tão bem, dias que nós estamos desanimados, dias que coisas acontecem ruins e negativas que afligem nosso coração. Nós teremos dias maus, e o apóstolo Paulo fala aí, nós precisamos resistir ao dia mau. As opções para quem é do Senhor é resistir ao dia mau, é repreender Satanás, é suportar aflições, mas nunca desistir. Quem é do Senhor vai manter os olhos em Jesus. E o terceiro nível de guerra que mostra aí são os dardos inflamados do maligno, versículo 16. Há momentos que você está com o Senhor, você está caminhando com Deus, e vem aqueles dardos, que são pensamentos ou sentimentos que vêm à nossa mente para tentar nos tirar do alvo,
para tentar incendiar o nosso coração. Dardo inflamado é aquela figura que a gente conhece muito nos filmes, aquelas flechas que tem a ponta incendiada e onde caía trazia grande estrago. Às vezes um pensamento que nós abrigamos, às vezes uma palavra que você ouve, que você deixa crescer no teu coração, destrói colheitas de Deus que estavam crescendo no teu coração, contaminam. A Bíblia não fala isso lá em Tiago, que uma pequena palavra pode incendiar uma grande floresta? Amado, cabe a nós vencer esses dardos inflamados do maligno. E não adianta orarmos proibindo o diabo de lançar dardos, porque ele lança dardos. Nós precisamos aprender a usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E aí, para a gente concluir então, eu falei dos 3 níveis. Quais são as 3 atitudes que nós temos que ter na guerra espiritual para vencer a batalha espiritual? Primeiro, a igreja precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10 é muito claro: se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. É uma vida em Deus, é uma vida que busca o Senhor, que traz à memória a sua palavra, que se fortalece em Deus. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus, vai fortalecendo o nosso espírito. Nós não somos fortes, nós somos fortalecidos. Nós somos fortalecidos pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão com a casa de Deus. Há pessoas que às vezes em momentos mais delicados, onde eles deveriam se fortalecer mais ainda, eles se afastam. E nem todo dia você terá batalha espiritual, mas todos os dias nós precisamos nos fortalecer no Senhor, até para estar preparado para os dias de guerra. Em segundo lugar, a segunda atitude nossa para vencer a batalha espiritual é se revestir de toda a armadura de Deus. Não é isso que está no versículo 11? Vistam-se de toda a armadura de Deus para ficar firme contra esses lados. E é interessante, amado, porque não fala para você se vestir de uma peça da armadura. Você precisa se vestir de todas as partes, senão você fica com áreas da sua vida às vezes que estão descobertas. Há pessoas que elas se fortalecem numa área, elas gostam de um determinado tipo de maneira de buscar a Deus, mas elas não se revestem de toda a armadura. E o texto vai descrevendo peças da armadura, que eu sempre interpreto como fruto do Espírito, o caráter de Jesus. A armadura espiritual é se revestir de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então, amado, versículo 14 diz: fique firme, se revestindo com a verdade. A verdade, ande na verdade. Viva uma vida verdadeiramente para Deus. Se vista com a couraça da justiça. Pratique atos de justiça. E isso inclui socorrer os necessitados. Pratique, para você guardar o seu coração. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Onde você for, você deve estar coberto, vivendo o evangelho, anunciando o evangelho, assumindo que você é de Jesus. Isso é proteção para os seus pés. Embraçando sempre o escudo da fé. Use o escudo da fé, que é não depender de sentimentos, mas viver uma vida que confia em Deus. Fé é confiança no caráter e na palavra de Deus. Confie nele. Quando vier a palavra na sua mente, ou alguém falar algo para te contaminar, lembre de um texto bíblico para neutralizar os ataques malignos. A fé é um escudo. Usem o capacete da salvação. Proteja a sua mente com a certeza da salvação, com a certeza de quem você é, a identidade sua como filho de Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você e eu não lermos e não proclamarmos a palavra de Deus, se você e eu, diante de batalhas emocionais, espirituais, não usarmos a palavra, amado, nós não damos ao Espírito a espada para poder nos dar vitória. Nós precisamos usar a espada, é do Espírito, a palavra de Deus. Jesus venceu os ataques de Satanás dizendo: está escrito. Nós temos que ser mais bíblicos, proféticos, usando a palavra de maneira específica, guiados pelo Espírito Santo. E em último lugar, nós vamos vencer e enfrentar a batalha espiritual. A terceira atitude que nós temos que ter é orar em todo tempo no Espírito. Versículo 18:
orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com perseverança. E é interessante que Paulo diz, orem por mim também. Os irmãos perceberam que logo no versículo 12, Paulo diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais e forças espirituais do mal. Antes de falar contra quem é a batalha, Paulo diz contra quem não é. A igreja não guerreia com pessoas, com homens, com o seu semelhante, com a sua família, com o seu inimigo que se levante talvez para te atingir. A igreja guerreia contra as trevas, contra os espíritos malignos que trabalham por trás das questões que nos sufocam muitas vezes e nos ferem, por trás às vezes ação de homens, mas a guerra não é contra homens, é contra Satanás. E sabe como nós vencemos guerra espiritual? Com toda oração e súplica, orando sempre no Espírito. Uma vida de oração é que vai nos revestindo da armadura de Deus. Uma vida de oração é que vai nos dando verdadeiro discernimento espiritual. Uma vida de oração não é que você orar vai te livrar de ter problemas, mas se revestir de uma vida de oração vai te fortalecendo diariamente para a guerra, vai te dando um relacionamento com Deus, que você vai ouvindo e aprendendo a discernir as direções do Espírito Santo. É muito interessante que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar, orem em todo o tempo. É aquela oração lá de Tessalonicenses, orai sem cessar, e no Espírito, é orar sempre pedindo ao Espírito Santo para guiar, ensinar a orar. A oração no Espírito, não apenas a oração na mente, que também é válida, como diz 1 Coríntios 14, ore com a mente, mas ore no Espírito, ou seja, se renda ao Espírito Santo quando for orar, tenha a sensibilidade e a humildade para deixar o Espírito Santo guiar e corrigir suas orações muitas vezes, e te ensinar a orar. E ele diz, com todo tipo de oração, versículo número 18, por que todo tipo de oração e súplica? Porque orar não é sempre da mesma maneira. Há momentos que o Senhor vai te levar a orar louvando, glorificando. Há momentos que Deus vai te levar a orar orando a palavra. Há momentos que Deus vai te levar a orar confessando os seus pecados, pecado da nação, pecado da sua família, pecado do irmão. Há momentos que Deus vai levar você a orar simplesmente agradecendo a Deus. Há momentos que Deus vai levar você a orar, e na oração você vai repreender o inimigo por uma direção específica de Deus, não como algo aleatório ou místico, mas o Senhor vai nos ensinando a orar com todo tipo de oração, intercessões, onde você se coloca na brecha e sente as dores de Deus por algo que está sendo gerado no mundo espiritual. Quantos tipos de oração? E a oração de concordância, quando nós decidimos concordar, não apenas verbalmente, mas no Espírito, nós entendemos algo, falamos, vamos orar concordando diante do Senhor. A Bíblia diz que são tipos de oração, são tão variadas. Há livros bons sobre isso, aconselho os irmãos a ouvirem, a lerem esses livros, a estudarem sobre isso. Concluo então orando com os irmãos para que o Senhor possa nos dar discernimento espiritual, para que a igreja viva em plenitude, a plenitude de Deus, para que a igreja manifeste o reino de Deus. Paulo termina o capítulo pedindo que orem por ele, para que ele tenha ousadia para fazer o mistério de Cristo, do Evangelho conhecido. Paulo, ele era ousado, mas ele sabia, a ousadia para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, a verdadeira ousadia não vem da nossa personalidade, não vem do nosso intelecto, vem do poder do Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ter ousadia, para manifestar o reino de Deus, e isso se faz, ou se experimenta com oração uns pelos outros. Paulo diz, ore por mim. Pai amado, nós oramos por nós, pela igreja do Brasil, pela igreja do Senhor nas nações. Nesta manhã, Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, venha sobre nós, e através dessa palavra, todos que ouvirem, e aumenta o nosso discernimento, para discernirmos os verdadeiros níveis de guerra que estamos enfrentando nessa hora, para que possamos discernir os nossos verdadeiros inimigos, e para que possamos discernir, acima de tudo, a Tua voz, para nos guiar, nos ensinar, nos encorajar e nos capacitar para manifestar o reino de Deus como embaixadores do reino dos céus na terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.